Todo mundo me pergunta no meu podcast onde está o Cabo Sansão. Não é isso? Milhares de mensagens me perguntando onde está o Cabo Sansão. Quis fazer esse vídeo aqui, quis chamar o Dr. Sandro Figueiredo também, para você entender. Do Cabo Sansão, todo mundo já conhece os problemas dele. A gente sabe que o Cabo Sansão é um guerreiro, é um policial militar, um cara que esteve na linha de frente, tentou lutar pelo certo, a cabeça dele não estava legal, ele precisa se tratar, precisa de medicamento, passou por um processo complicado. Eu vi muita gente mandando aí na minha rede social, falando de Irecê, ele realmente foi para Irecê, sendo que, desde quando o Cabo Sansão começou a ter os problemas dele, a gente nunca deixou de ajudar o Sansão. Eu falo aqui pessoalmente, todos os dias eu tenho contato com a Aline, que é a atual esposa dele, com a mãe do Sansão, a gente sempre prontamente ajudar o Sansão lá. O Sansão teve um problema lá em Irecê, realmente passou por aquele mesmo processo que ele demorou a passar, mas a gente conseguiu resgatar o Sansão, conseguiu levar ele para uma unidade de tratamento, hoje está lá em Salvador, né? Desde o início que ele foi para Irecê, eu estava em contato com todas as autoridades, com o jornalista da área, mas a gente precisava também de um suporte jurídico para poder conduzir todas as questões de sanção. Tentamos uma internação compulsória, tentamos por várias vezes ali a corporação militar ajudasse ele. Queria mandar um abraço aqui para a Coronel Priscila, que também deu uma força lá para o Sargento Sansão, mas a gente não tinha ali um advogado para dar força, contactamos várias pessoas, todo advogado ali precisa trabalhar, precisa dos seus honorários, e a nossa maior dificuldade era essa. A família do Sansão não tinha condições de arcar com honorário. Por que eu trouxe o Dr. Sandro Figueiredo aqui? O Dr. Sandro Figueiredo é um cara que está comigo desde o início aqui no projeto do Gida Podcast. Trabalhou comigo ali com o Gabriel Monteiro. Você que não conhece o Dr. Sandro Figueiredo, você precisa entender o tamanho desse cara. Quando eu falo de Gabriel Monteiro, eu falo aqui de atos públicos como vereador. Gabriel Monteiro não fazia nada sem antes consultar esse cara. Tô certo ou tô errado? Verdade. Gabriel Monteiro, todas as ações dele como vereador, todos os atos públicos, precisava ali de um parecer jurídico. Passava pelo nosso crivo jurídico. Passava pelo crivo jurídico. Nesse processo dentro do Gabriel Monteiro, conheci o Sandro Figueiredo. Quando eu saí do Gabriel Monteiro, que eu montei ali o projeto do Gida Podcast, foi o cara que estava ali prontamente me ajudar, e a minha gratidão eterna ali, explicando ali pro meu público ali, porque se você não tivesse ajudado, a gente não tinha o Gida Podcast hoje. E por que eu trouxe ele aqui hoje? Gente, tudo que eu preciso no Gida Podcast, o Dr. Sandro Figueiredo está sempre pronto a me ajudar. E o Sansão não foi diferente disso. Quando eu trouxe o caso para ele, se prontificou a estar ajudando ele, pro bono, né, que fala, né? Verdade. Sem cobrar um honorário, pela luta lá do nosso guerreiro, por tudo que ele fez. Sandro, fala um pouquinho para nossa audiência. Como que está a situação como que está a situação do Sansão hoje perante a justiça, né? E qual é a condição dele? Porque muita gente me pergunta isso. Ele fala que ele é inimputável, né? Mas ele tem uma condição que ele pode ali ser preso, ou que ele pode de um tratamento. E o que a gente conseguiu para o Sansão agora nessa transferência aí para o Rio? Então vamos lá. Gidião, tu falou alguns nomes aí de suma importância na trajetória do policial Sansão. O policial Sansão foi um guerreiro que serviu a instituição policial militar, serviu a sociedade por muitos anos. E como todo policial militar se deparou com colegas de farda morrendo ao lado dele, colegas de farda sendo baleados, sendo traumatizados por situações, e aí cada corpo, cada psicológico responde de uma forma. E aí terminou que o sargento Sansão acarretou para si uma anomalia psíquica, onde terminou tendo a ajuda, né, do nome que você mencionou, da Coronel Priscila, uma pessoa de principal importância nessa trajetória do Cabo Sansão, uma pessoa com um coração maravilhoso. Eu tive o prazer de conhecer a Coronel Priscila, é uma profissional de alta estirpe, é uma profissional dedicada, e ajudou muito o Sansão nessa trajetória dele. Por quê? O Sansão passou por uma junta médica na Polícia Militar, veio tendo diversos traumas, um tratamento intensivo junto à seção de psiquiatria da Polícia Militar, e para reformá-lo é um processo administrativo muito complicado. Ele já não tinha mais condições de exercer as suas atividades laborativas policiais, atividade fim nem atividade meio. Ele não tinha condições mais de trabalhar nem
atendendo a sociedade nas ruas, nem trabalhando no serviço interno, que é atividade main, né, dentro dos batalhões. O Coronel Priscila foi fundamental nessa parte da vida dele e ajudou a fazer com que o Cabo Sansão fosse reformado. Daí, ele foi reformado pela psiquiatria. Logo, traz a condição para ele de se tornar inimputável aos olhos do Código Penal. E o inimputável, quando ele comete algum crime, não é que ele possa ser detido, não. Ele vai ser tratado como qualquer outra pessoa. Entretanto, a autoridade que recepcioná-lo na delegacia, quando ele for apresentado, vai analisar a questão documental dele, vai verificar que, de fato, ele se torna inimputável. E ao inimputável não cabe pena, cabe uma medida de tratamento, ou seja, ele não tem que ser punido porque ele não tem noção dos atos que ele comete. Sim. Ele não tem noção da ilicitude. Respondendo ao que você me perguntou, o que aconteceu com ele na Bahia, né? Sim. Ele tá lá, ele entrou em surto, terminou quebrando alguns caixas eletrônicos, que ele não estava conseguindo sacar o dinheiro, não sei ao certo o que aconteceu, mas isso não faz parte do mérito do processo. Foi acautelado e se encontra lá até hoje. Você me pediu ajuda, obviamente conheço a história do Cabo Sansão, não tive como negar, foi o que você falou, todo advogado necessita dos honorários para sobreviver, até porque é o meio de sustento dele, mas graças a Deus hoje eu me encontro como advogado, meu escritório se encontra numa condição onde a gente pode ajudar algumas pessoas e a gente vem ajudando bastante gente de alguns anos para cá. E com o Cabo Sansão, que tem a minha gratidão, tem o meu respeito, conheci o Cabo Sansão também pessoalmente, uma pessoa maravilhosa, entretanto uma pessoa que merece um tratamento especial, como outros que passam pela mesma situação que ele, não pode ser diferente. Entramos no processo, a esposa dele levou a procuração para ele assinar, entramos no processo e atualmente o processo dele está em conclusão ao juiz, porque nós pedimos a transferência inicialmente dele para o Rio de Janeiro, para que ele possa ficar internado sob a cautela do Estado, que ele é policial militar, então ele não pode ficar preso em presídio comum, e automaticamente o pedido para que ele seja transferido aqui para o Rio de Janeiro para uma clínica psiquiátrica e ele fique sob a cautela do Estado para que ele possa de fato ser tratado. Sansão, ele não pode ser jogado em qualquer lugar. Ele merece a atenção do Estado porque ele ficou doente trabalhando para o Estado. Então o Estado não pode, em hipótese alguma, virar as costas para ele. Por isso que a Coronel Priscila não virou as costas para ele e o ajudou a reformar. Então, quanto à administração da Polícia Militar, não há o que falar que deixou a desejar com ele, não. Então, partindo dessa premissa, o intuito nosso requerimento foi para que ele fosse transferido para essa clínica no Rio. Estamos aguardando a decisão judicial e caso o juiz de primeiro piso, de primeira instância, não atenda ao nosso pedido, se necessário for, entraremos com habeas corpus na instância superior para que possamos alcançar, até para que possa facilitar idas e vindas da família dele, que Sim. não tem uma condição financeira, você mesmo fez uma vaquinha para ajudá-la, mas não tem uma condição financeira, pelo salário que o Sansão recebe, para ficar indo e voltando para a Bahia, Rio de Janeiro, a família dele toda é aqui do Rio de Janeiro, então essa transferência vai ser de suma importância e vai atingir, vai refletir direto também na família do Sansão, na esposa, nos pais, parentes e por aí afora. Então, hoje, ele voltando para o Rio, ele responde, ele continua respondendo ao processo criminal. Entretanto, ao final desse processo, ainda que ele seja condenado, que eu acredito que não vai ser, mas ainda que ele seja condenado, a ele não cabe uma pena, cabe uma medida de tratamento. Ele é obrigado a passar por um tratamento para que ele seja automaticamente curado, ao menos dessa enfermidade momentânea que ele entra em surto, né, por ausência de medicação ou por qualquer outro estado psíquico, e aí ele é posto em liberdade, mas continua com o tratamento. Essa é a condição do Cabo Sansão. Esse guerreiro merece o respeito da instituição, merece o nosso respeito, porque ele ficou doente exercendo a atividade policial. É importante ressaltar isso. Então, não se pode virar as costas para um camarada desse. É um guerreiro, chegou pra gente aqui com um pedido ali da gente ajudar ele nas mídias sociais, tudo. E tudo que a gente fez hoje pro Sansão, só você olhar aí no meu canal, os vídeos dele tem milhares de visualizações. Eu acredito que hoje o Sansão tem milhões ali de pessoas que gostam dele e são fã dele. Se você curte o Sansão, queria saber como ele tá aqui uma satisfação dele, mas deixa um comentário aqui nesse vídeo, porque esse vídeo ele vai assistir e a esposa dele está em contato com ele lá no horário de visita, vai mostrar o vídeo para ele e eu tenho certeza que ele vai ler todos os comentários aqui. Enquanto isso, Sansão, te aguardamos aqui no Rio de Janeiro, bem, né? Um abraço, meu irmão, conte comigo, você e sua família, porque precisar,
Eu, Dr. Sandro Figueiredo e meu escritório Frag Figueiredo estamos à sua plena disposição, meu amigo. E vambora fazer o conteúdo, porque você é tiro, porrada e bomba. É verdade, sempre foi. Não vai ser diferente.